a queixa e a construção da demanda na clínica de família e casal. Esses são os dois conceitos que nós vamos desenvolver nesse vídeo. Bom, todos nós sabemos que o nosso cliente, família ou casal, ou ainda seja um cliente individual, ele chega no processo psicoterapêutico trazendo uma queixa, que é uma interrogação, um sofrimento, algo que ele vai articular numa frase para o profissional frequentemente resolver. Nós sabemos também que não é a nossa função resolver as questões que os nossos clientes trazem, senão que auxiliar o nosso cliente a construir reflexão ele mesmo frente às questões que os movem. Essa é a nossa função. Para esse vídeo específico, vou falar família até o final do vídeo, mas vocês podem pensar em casal ou indivíduo, quando eu estiver falando sobre família, como o cliente. O raciocínio será o mesmo para casal, família ou indivíduo, um cliente sozinho. Então vamos lá. A família chega na psicoterapia trazendo uma queixa, manifestada naturalmente por um porta-voz. É aquele elemento que vai narrar a queixa. O profissional tem diante de si, vamos dizer, 4 elementos, os pais e 2 filhos, ou mais, enfim. Então, o profissional vai escutar a queixa a partir do porta-voz e vai precisar movimentar aquela queixa entre os outros membros do grupo, no sentido de escutar onde aquela queixa vai convergir e onde ela vai divergir pelas diferentes vozes que compõem aquele grupo. Quando o profissional faz circular aquela queixa, ele vai ouvir outras narrativas. E aí é importante para a gente entender que, embora as narrativas possam parecer diferentes entre si, todas elas vão conter elementos em comum, que são elementos que constituem a história daquele grupo. Escutar os elementos em comum que vão aparecer nas diferentes narrativas, é claro que é um treino do profissional. Então, ele escuta a queixa, faz circular aquela narrativa e, a partir do diálogo que ele estabelece com a família, ele vai ajudando a família a se apropriar. Isso é importante a gente compreender. Se apropriar da queixa, se responsabilizando pelo material que, a princípio, eles trouxeram para o profissional resolver. Esse movimento de apropriação da queixa é o movimento da construção da demanda do grupo familiar. Vamos dizer que a família traga a seguinte questão: fulano de tal não participa das festividades da nossa família, deixando o nosso grupo descontente. Dentro dessa queixa, existem vários elementos que pertencem à história daquele grupo que o profissional precisa pesquisar e compreender as variantes dessa história nas diversas narrativas dos elementos do próprio grupo. Então, se o porta-voz traz que fulano não participa das festividades, deixando o grupo descontente, cabe ao profissional, por exemplo, pesquisar quem fica descontente com a ausência de fulano, quais outros elementos ficam contentes, como as festividades dessa família são elaboradas com a ausência dessa pessoa, como o grupo que participa das festividades se organiza no aspecto
da criação de vínculos entre si. A pessoa que não participa das festividades pertence a algum outro grupo com mais assiduidade e interesse? Existem outros elementos desta família que também não se sentem pertencentes a este grupo em algum outro momento? Com mais o que a família fica descontente? E que outros fatores motivam o contentamento daquele grupo e ou da pessoa que não participa das festividades? Só aqui vocês viram como a gente pode ampliar a queixa que o porta-voz traz, perpassando essas questões pelos outros elementos daquela família. Assim, o profissional, ele colhe uma riqueza de material que vai compor a história do grupo que foi reduzida naquela apresentação. Fulano de tal não participa das festividades da nossa família, deixando o grupo descontente. Então, é preciso ampliar essa queixa, compreender a partir da queixa a história do grupo, permitindo assim a família a se apropriar da queixa, se responsabilizando por ela, construindo a demanda no processo terapêutico. Por isso a gente fala que a construção da demanda, ela nasce com o processo psicoterapêutico. Não tem jeito da família ou o casal saber de antemão qual é a sua demanda. A demanda diz respeito à queixa, que é a redução, né, da história, e diz respeito à própria história, a esses diversos elementos que estão embutidos ao longo de muitos anos e que constroem todo o grupamento familiar. Então, essa é a diferença entre queixa e construção da demanda no processo psicoterapêutico. É uma breve diferenciação e fica aí para você a pergunta: como você trata da queixa? Você costuma responder? Você costuma ajudar o seu cliente a construir a demanda em cima daquela frase que ele traz ao iniciar o processo? Conta para mim.